Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estamos ao vivo para mais um Café com a Mari. Hoje, quarta-feira, um dia abençoado, 6 de maio. Bom dia para você que está entrando, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Já se prepara aí com o seu café, com a caneta, com o papel, porque o tema de hoje é creio que um dos temas mais importantes que eu já falei aqui, neste ano ainda de 2026, um tema que eu nunca tinha trazido e é um tema que mexe muito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor da rejeição. Você não sofre por rejeição. Muitas das vezes você sofre porque ainda não soube, por não saber se sustentar emocionalmente. Já começamos assim nossa live de hoje. Ontem, enquanto eu preparava esse conteúdo, para fazermos essa live, esse conteúdo mexia muito comigo e me trouxe à memória de muitas pessoas que eu já conheci, e que já passaram por essa situação. Inclusive mulheres, que eu já atendi, já fiz atendimentos e que sofriam e sofreram, por muito tempo, por essas simples palavras, essa simples frase, a dor da rejeição. E muitas das vezes não conseguiam e não sabiam sair dela. E ontem, quando eu preparava essa live, algo mexia dentro de mim, porque é um tema que é importantíssimo e eu pensei, todos esses anos é um tema que eu nunca trouxe, Sempre falo sobre inteligência emocional, sempre falo sobre gestão das emoções, mas é um tema que eu nunca tinha trazido, sobre a dor da rejeição. Quantas mulheres, quantas pessoas aí sofrem por essa frase, essa palavra, mas que traz uma dor muito profunda, Ao olhar, parece ser uma palavra, uma frase, mas dentro da mulher, nas emoções, no sentimento, traz um significado e traz uma dor enorme. Então já você que tá aí, gosta de anotar, já pega seu papel e caneta, porque a gente já vai dar início a esse conteúdo maravilhoso. Bom dia, gente, para você que tá entrando na nossa live, sejam todos bem-vindos, é uma alegria receber você nessa quarta-feira no Café com a Mari. Meu café aqui já tá prontinho para tomar com você. Já vai compartilhando a live também com mais pessoas para estarem conosco, que você sabe aí que precisa estar nessa live. Já vai me seguindo aí também. A Márcia já começou a me seguir. Seja bem-vinda, Márcia. Uma alegria receber você, tá? Bora para esse conteúdo maravilhoso. Rejeição não é sobre o outro. É sobre o lugar que você se coloca quando não é escolhida. Talvez a dor que você chama de rejeição não seja sobre quem foi embora, mas sobre quem você se torna quando alguém vai embora. Porque tem mulher que é rejeitada e se perde, se diminui e também se abandona. E hoje nessa live a gente vai falar sobre isso, sobre uma coisa que pode doer, mas que pode libertar de um padrão que você repete há anos. Rejeição é algo desconfortável. Falar sobre rejeição para muitas pessoas é desconfortável, porque é uma dor tão grande, Como dói você ser rejeitado? E eu quero saber de você que está me acompanhando aí. Você já foi rejeitada? Já sentiu essa dor? Mari, já senti. Mari, nunca senti a dor da rejeição. Quero que você compartilhe aí embaixo comigo, para eu saber se você já passou por esse momento, já passou por essa situação de sentir a dor da rejeição. Eu quero que você compartilhe aí comigo como que foi a sua experiência
ou se você ainda está passando por essa situação, esse momento da dor da rejeição. Porque hoje nessa live eu vou trazer os pontos positivos, pontos negativos, como você sair disso. Porque talvez você até esteja com rejeição e você nem sabe, né? Seja uma dor latente aí na sua vida que talvez você nomeou, deu outro nome, deu outro sentimento, mas talvez esteja dentro aí da rejeição. E a verdade que ninguém nunca te falou é que rejeição não é o problema. Ó, já anota aí, rejeição não é o problema. O problema é o que você faz com ela. Olha só, sabe aquela pessoa que te magoou, que te abandonou? Não é o que ela fez. A situação que aconteceu, ela é neutra. Não tem significado nenhum. Simplesmente aconteceu. Um exemplo, né? Aquela pessoa que abandonou. A situação é neutra. Olha só. Mas agora, o problema não é a pessoa que abandonou. É o que a pessoa que foi abandonada fez com a informação, com a situação. O significado que ela deu. Olha que interessante isso e que importante você saber. Um exemplo, a pessoa que te magoou, a situação é neutra. O que é neutro, Mari? Não tem significado nenhum, simplesmente aconteceu. A pessoa te magoou. Mas agora, o que você faz com essa informação? A pessoa me magoou. Que significado você deu? Que significado você dá? Olha só, qual é o sentimento? Qual é a emoção? O que você sente? Mari, eu me senti muito magoada, eu senti muito triste. E essa tristeza você nomeou como mágoa. Olha só. Me senti rejeitada, Mari, porque a pessoa que eu tanto gostava, que eu tanto queria perto de mim, me magoou. Bom dia, Ed, bom dia. Olha só, a pessoa que eu tanto queria, que eu amava, que eu me dediquei anos, que eu fiz o melhor por ela, me magoou. Lembra, a situação é neutra. Essa pessoa simplesmente reagiu a uma crença, a um bloqueio, talvez uma repetição de padrão. Mas o significado que você deu foi: ela me magoou, ela não gosta mais de mim, tô triste e acabou pra mim a vida. Eu não sou boa o suficiente. E aí o seu cérebro, né, traz vários significados negativos para você. Mais adiante você vai entender o porquê isso acontece. Olha só, por conta de uma situação que foi neutra, por conta de alguns bloqueios que você tem, o que aconteceu? Você deu um significado, né? Você deu um significado. Olha só, você deu um significado. E aí o que acontece quando você dá um significado? Talvez negativo? O que acontece? As suas emoções vão lá no fundo. Você se afunda nelas. E algumas emoções, né, negativas. Olha só. Vamos seguir aqui. E a rejeição não é o problema é o que você faz com ela. Você não sofre porque alguém não te quis, você sofre porque naquele momento você decidiu que isso diz algo sobre o seu valor. Uau! Olha só, você não sofre porque alguém não te quis. Você sofre porque naquele momento você decidiu que isso diz algo sobre o seu valor. Diz algo sobre você, sobre aquele valor que você carrega e não negocia. Uau! Olha que importante. E o que a rejeição faz em você? Ela ativa uma ferida.
Olha só, a rejeição, ela ativa uma ferida em você. Que ferida é essa? Você precisa buscar. Um exemplo, a pessoa que foi abandonada, né? Que sofreu abandono. Ela ativa uma ferida. Ativa uma ferida, não, porque eu tô passando agora pela mesma situação que o meu pai fez, que a minha mãe fez. Em um atendimento que eu fiz e que foi curador para uma aluna minha, foi exatamente sobre isso. No passado, a mãe dela abandonou ela. Ou melhor, não teve condições de criar ela, de dar o melhor, né? Por conta dos bloqueios, das crenças, da situação financeira no passado. E essa mãe, ela doou, né, a filha, né, para uma irmã dela. E aí o que aconteceu? A filha cresceu ouvindo do pai, né, do pai biológico, que a mãe verdadeira dela, né, a mãe de sangue, abandonou ela e que ela deveria ter cuidado, mas ela não cuidou. E o pai, esse pai, né, falou muitas coisas negativas sobre a mãe verdadeira, que a filha se sentiu, trouxe, né, no seu inconsciente, nas suas emoções, a dor de se sentir rejeitada. Mesmo tendo outra mãe, né, a mãe adotiva que criou, que deu o melhor, que fez o melhor por ela, essa mulher, ela cresceu, olha só, até os seus 50 anos, olha só, quando ela me procurou para tratar isso, né, a dor da rejeição, quando ela me procurou para curar isso, para tratar, para ressignificar, inclusive na minha mentoria, né, Emoções Livres, que é a mentoria que a gente trata, que eu trato com você a dor da rejeição e fora outros padrões também, que ao longo do processo das sessões a gente vai buscando, ativando, né, trazendo isso à tona e você vai descobrindo que às vezes, né, você nem sabia que tinha, uma coisa puxa a outra e a gente vai descobrindo na mentoria Emoções Livres. E nessa mentoria, né, essa minha aluna, a gente foi tratando, né, foi buscando e ela descobriu onde estava a raiz. E a raiz era com o pai. Percebe? Não foi o pai que abandonou, mas foi a mãe. Pela situação da mãe não ter condições financeiras, né? Na época, né, o pai julgava a mãe. E pelo pai julgar a mãe, a filha viu sempre o pai falando para ela: não, porque tua mãe não cuidou de você, não, porque ela deveria, como mãe ela deveria ter cuidado de você. E ela cresceu com essa dor da rejeição, mesmo tendo duas mães, a mãe adotiva e a mãe, né, legítima. Mesmo sendo amada, né, pela mãe adotiva, a mãe deu o amor, deu o melhor por ela. Ela se sentiu rejeitada, carregava essa dor da rejeição. Tanto é que ela não conseguiu casar, tanto é que ela não conseguiu ter relacionamentos, todos os relacionamentos que ela tinha acabava, e até um certo ponto, quando era pra, né, fazer o melhor pelo relacionamento, casar, noivar, casar, né, legitimar tudo que ela buscava no relacionamento, ela não conseguia manter, ela não conseguia sustentar, por conta de quê? Da dor da rejeição. Então, olha só, um simples fato que é neutro, não tem significado nenhum no acontecimento, no ato, né? Ela cresceu trazendo um significado. Por quê? Porque ela ouviu do pai dizendo: não, a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, ela não cuidou de você. E o inconsciente dela, né, o emocional dela trouxe o quê? Acionou uma ferida. A rejeição ativa uma ferida em você, mas é a sua interpretação que mantém ela aberta. Olha só. Quando o pai falou isso para essa mulher,
né, para a filha, não, a sua mãe não cuidou, não deu o melhor para você, ela deveria ter cuidado, não, nós como seus pais deveríamos te dar o melhor, né? Ela interpretou, olha só, a minha mãe não é boa, a minha mãe não foi boa para mim, a minha mãe não deu o meu melhor, ela deveria ser igual a minha mãe adotiva, que deu o melhor para mim, que fez tudo por mim, que me ajudou, que me deu amor, que cuidou de mim. Olha só, ela começou a comparar essa filha que estava ali, né? Começou a dar significados. A minha mãe não é boa, a minha mãe não cuidou de mim, a minha mãe... E começou a culpar a mãe, assim como o seu pai fazia. Uau, olha que poderoso! Então, ela trouxe significados, interpretações e carregou isso por anos, até os seus 50 e poucos anos. Aí ela veio para minha mentoria, né? Em uma das lives, assim como você está aqui, ela veio na live e ela disse: Mari, eu preciso conversar com você. Então ela veio para minha sessão de diagnóstico, que é uma sessão que a gente faz antes da mentoria, para a gente entender o que está se passando, o que está acontecendo, né? E ela entendeu. Meu Deus, olha aqui. A gente trouxe clareza. E agora nas emoções livres ela está tratando. Inclusive é um dos resultados que ela está tendo, que é nos relacionamentos. Então, uma única situação que aconteceu, ela ativou uma dor, uma ferida, rejeição. Uma única situação, ela trouxe um significado que perdurou por anos, que estava fazendo ela não ter relacionamentos, ela não, né, permanecer em relacionamentos, ela não se firmar nos relacionamentos que ela queria. Olha só, e hoje ela está conseguindo ressignificar tudo isso, tratar isso e está conseguindo, né, viver uma vida mais leve. É como ela fala para mim: nossa, Mari, a minha vida hoje está mais leve, eu estou conseguindo me entender internamente. Eu estou conseguindo compreender o que se passa não só na minha mente, mas as situações ao meu redor. No meu relacionamento que eu estou hoje, eu estou conseguindo, né? Não estou mais histérica como eu estava. Eu não busco necessidade de aprovação, porque eu entendo que eu sou inteira. Tudo isso está acontecendo. Ela disse: eu não me sinto mais rejeitada. Eu compreendo os meus irmãos, que era uma das situações que ela também fazia, que era culpava todo mundo. Ela disse: hoje eu já não culpo mais, eu entendo a situação do outro. E eu entendo que eu sou inteira, que eu não preciso da necessidade do outro. Eu não preciso me sentir importante, que o outro me veja para que eu me sinta importante. Ela disse: eu já sou importante. Eu sou inteira, eu sou uma mulher inteira. Uau, não sou mais uma mulher quebrada, que precisa se sentir amada pelo outro. Eu já sou amada. Então olha só que importante, quando você cura a dor da rejeição, quando você tem clareza e entende que a rejeição não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O problema é o que você entende. Bom, rejeição. O que é rejeição? Eu sofro disso aqui? Eu tenho essa dor da rejeição? Por quê? De onde vem? De onde veio essa rejeição? O que aconteceu para que eu sentisse ou me sentisse rejeitada? Uau, olha que poderoso isso! Então olha só, a rejeição ela ativa uma ferida, mas é a sua interpretação que mantém essa ferida aberta. Você tem uma escolha de tratar, de ir lá profundo, de encarar isso, de ressignificar, de tomar a decisão, ressignificar ou se manter nela. Olha só, teve uma situação que aconteceu comigo, olha só, e uma das pessoas, das minhas conselheiras, que eu tenho como mentora, né, falou uma única palavra pra mim, que tem relação a isso aqui, tá? Eu tava numa situação, eu tava muito triste, ali, né, meu emocional tava muito abalado, meu emocional tava, não via saída, né? Eu tava tão mergulhada naquela dor, que aí eu fui reclamar
para essa conselheira, né, para essa mentora, que é mentora para mim, que eu tenho como mentora, e ela foi e disse assim para mim: Mari, você tem duas opções, ou você permanece nessa dor, ou você sai dela. Na hora me doeu muito ouvir isso. Mas depois, ao longo do dia, né, quando ela falou isso pra mim, mudou algo na minha mente, mudou algo nas minhas emoções que eu não estava percebendo. E a rejeição é da mesma forma. Ela ativa uma ferida em você. Uma situação, a situação é neutra, acontece, mas você tem o poder da escolha. Ou você fica mergulhado naquela dor, ou você faz o quê? Sai dela. Busca sair, busca entender o porquê você está passando por aquilo, busca entender e sair. Você tem o poder de escolha. E a fala dessa pessoa para mim, dessa mentora que eu tenho como mentora, né, foi essencial para mim. Doeu na hora ouvir. Por quê? Porque o nosso cérebro, a primeira coisa que ele vai nos levar é para reclamação. A primeira coisa que o nosso cérebro tem a tendência a fazer é levar você para reclamação, para vitimização. Ai, eu não sou importante. Ai, eu não consigo. Ai, eu não posso. Ai, isso, aquilo. A primeira coisa que o nosso cérebro tende a fazer é levar para reclamação, levar lá para o momento de se sentir rejeitada, de não se sentir amada. É a primeira coisa que o cérebro faz. Olha só. Olha que importante você entender o seu cérebro. Como é importante você entender aqui, não só o seu cérebro, mas as suas emoções, entender você como pessoa, como ser humano. Então, a rejeição, ela ativa uma ferida em você. Mas é a sua interpretação que mantém ela aberta. Uau! Uau, que poderoso! Olha só. Você tenta provar valor, olha só. Você busca por aprovação. Você entra até mesmo em modo de escassez. Olha só. É aquilo que eu estava falando sobre essa aluna, né? Eu vou falando aqui e vou esquecendo de tomar água. A garganta vai secando. Bom dia, Anitta. Bom dia, Georgita. Bom dia, gente. Alexandra, bom dia. Sejam bem-vindos, gente. Vocês que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Olha só. Você tenta provar valor, você busca por aprovação, você entra até no modo de escassez, que era o que estava acontecendo com a minha aluna, né? Mari, o meu relacionamento não vai, a gente só discute porque ele é grosso comigo, porque ele faz isso, faz aquilo, meu Deus do céu, não aguento mais, não sei. E não tinha nada a ver com o relacionamento. Mergulhando muito mais profundo na nossa mentoria, né, Emoções Livres, que é o que ela estava fazendo comigo, a Emoções Livres. Inclusive depois eu vou abrir vagas, já se prepara aí, você que deseja também ser mentorada por mim, né? Entender muito mais profundo se você tá nesse ciclo de rejeição, de abandono, se você não se sente amada, de sofrimento aí, já se prepara porque daqui a pouco eu vou abrir vagas para essa mentoria, tá? Então olha só, essa aluna minha, ela estava se sentindo assim. Ela estava com um problema no relacionamento, mas ela não sabia de onde vinha o problema. Ela achava que o problema era o outro, que era o namorado dela. Não, porque ele é um grosso comigo, porque ele faz isso, porque faz aquilo, porque ele não me entende, porque isso, porque aquilo. Só que aí, mergulhando mais profundo, entendendo, ela compreendeu de onde vinha o padrão. Não era do marido, não era do namorado. Era da mãe, era da figura masculina, do pai, onde o pai falava para ela. Ela cresceu ouvindo do pai: não, porque eu sempre vou levar essa culpa de não ter te criado, porque a tua mãe deveria ter sido forte e não foi. Ela deveria ter te cuidado e não cuidou. Olha só. E aí ela carregou por anos essa rejeição, essa emoção, esse significado que ela deu. Minha mãe não me ama, minha mãe não cuidou de mim,
Não, eu não sou amada, eu não sou protegida. Não, porque as pessoas vêm para minha vida e me abandonam, porque os meus relacionamentos não dão certo. E ela cresceu com isso. Na infância, na adolescência, na fase adulta. E agora, quando ela veio para a mentoria, ela disse assim: Mari, eu quero casar. Eu quero casar, eu nunca casei na minha vida, eu quero casar. E eu disse: então se prepara, nós vamos te preparar para viver essa vida. Você tá pronta? Ela: eu tô, eu quero, é o que eu quero. E ela disse: então vem para a mentoria Emoções Livres, que é o que vai acontecer para a tua vida. E é o que vai acontecer, estamos nesse processo, olha só. Ela curou a dor da rejeição. Ela entendeu de onde vinha, perdoou a mãe, perdoou o pai. Não só de boca, né? Mas na emoção, internamente. Não só na mente, mas internamente, nas emoções. Porque tem pessoas que dizem: não, mas eu perdoei, né? Mas eu não quero nem ver pintado de ouro na minha frente. Não perdoou porque está na raiva ainda. Olha só, está ainda na raiva. Perdoou de boca, perdoou aqui só no pensamento, mas de coração, na emoção, internamente não perdoou, carrega ainda essa ferida aberta. E toda vez que acontece uma discussão no relacionamento, uma discussão em casa, ou algo relacionado à dor da rejeição, ativa a ferida. E a interpretação que ela tem, né, mantém ela aberta. Uau, que poderoso isso! Que poderoso, olha só. E a mulher ferida pela rejeição não escolhe. O que acontece quando ela se sente ferida, né? Pela rejeição? Ela negocia migalhas. Uau, que frase poderosa, ó. A mulher ferida pela rejeição não escolhe. Vai acontecer. Ou pelo pai, ou pela mãe, né? Ou pelo um relacionamento. Ela não escolhe que aconteça isso. Pode acontecer. É um fato. E o fato é neutro. Não tem significado nenhum. Mas agora é o significado baseado nas emoções, nos padrões, nos significados que ela tem interno. É o que vai acionar essa ferida ou não. Ela negocia migalhas. Uau! E o que é negociar migalhas, Mari? Me fala aí. Negociar migalhas é você aceitar qualquer coisa. É aceitar ser humilhada. É aceitar que os outros falem de você. É aceitar tudo que os outros falem, brigam com você, falam, te ferem. Ah, não, mas ele tá falando isso pro meu bem. Ah, não, essa pessoa tá falando isso pro meu bem. E muitas das vezes não é. É só pra te ferir. E aí você não tem essa percepção. Essa clareza. E aí você sempre aceita migalhas. Uau, olha que poderoso. Olha que poderoso. E existe uma coisa que você precisa entender, mulher. Você não reage ao presente. Você que tá anotando aí, que gosta de anotar, já anota essa frase aí. Você não reage ao presente. Você reage ao histórico emocional que você carrega. Então, dá uma olhada aí, uma rebobinada para sua história. Dá uma rebobinada rápida aí para sua história, para sua trajetória. Você não reage ao seu presente, ao que aconteceu hoje, ao que acontece hoje. Você reage ao histórico emocional que você carrega. Lembra ali quando eu falei sobre a rejeição, né, que ela ativa uma ferida em você? É exatamente sobre isso. Você não reage ao presente, ao que está acontecendo hoje. Ah, Mari, o meu relacionamento não tá bom hoje. Ah, Mari, eu ainda não casei, quero casar, assim como a tua aluna que quer casar. Eu também quero casar, eu quero alguém para amar na vida. Você não reage ao presente. Você reage ao histórico emocional que você carrega. O que você tem carregado aí? Abandono? Não amor? Não se sentir amada? Rejeição? O que você carrega? Qual é o histórico? Uau, olha que poderoso! O que você carrega? Qual é o histórico emocional?
Mari, olha, eu tenho umas feridas aqui que eu nem gosto de falar, Mari. Ai, eu prefiro nem mexer, Mari, porque se mexer vai doer demais. Mas para tratar a ferida precisa abrir, precisa mexer. É isso que eu trago aqui nas lives, essa clareza. Para que você entenda como que funciona não só o teu cérebro, né? Não só o teu inconsciente, mas que você entenda como você funciona. Para que você entenda que tem solução, que você pode se curar, você pode não só se curar emocionalmente, mas você tem a possibilidade de viver uma vida nova. Que essas dores emocionais, que essas feridas emocionais, elas não precisam estar aí. Você pode curar, você pode sarar essas feridas. Como que sara, Mari? Primeiro olhando para você. Primeiro olhando para o seu histórico emocional. Qual é o histórico? O que está fazendo você reagir no presente? O que está fazendo você reagir, né? Aqui, ao presente? Qual é o histórico? Qual é o histórico que está fazendo você não se sentir amada, não se sentir pertencente? Onde começou isso? Eu sempre falo para as minhas alunas, né? Elas vêm, Mari, eu preciso, olha, isso está acontecendo. Eu disse, qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Traz a memória aí, qual foi a primeira vez que aconteceu essa mesma emoção? Onde aconteceu? Era de dia? Era de noite? Qual é a imagem? Onde aconteceu? E elas dizem, nossa, Mari, eu não tinha parado para pensar, porque só veio aqui a emoção. Então, olha a importância disso, olha a importância de você olhar internamente para você, sem julgamento, sem dizer, não, porque eu não sou boa, não, porque isso, porque aquilo, não, porque eu não posso. Não, olha com amor, olha com cuidado. Ontem uma pessoa mandou mensagem para mim, né? Ela disse assim, Mari, a minha mãe acabou falecendo. Eu disse, nossa, sinto muito, né? E ela disse assim, Mari, mas eu não consegui chorar no velório da minha mãe. E eu tô me sentindo tão culpada por não chorar no velório da minha mãe. Eu disse, calma, vem cá. Conversei com essa pessoa e eu dei algumas ferramentas para ela fazer, né? E eu disse assim, não se culpe por não chorar. Não se culpe. Olha pro seu interno. Por que isso aconteceu? Sem julgamentos. E aí tem uma ferramenta, né, que eu falei para ela, eu disse assim, é uma ferramenta que eu faço, inclusive, na minha vida, né, e indico também as minhas alunas fazerem, né? Faz uma carta. Talvez ali na carta você consiga colocar tudo que você não conseguiu fazer no velório da sua mãe. E ela, uau, Mari, eu vou fazer isso. Então olha a importância de você ter um direcionamento. Olha a importância de você olhar para o seu interno sem julgamentos. Às vezes você busca, né, e se julga. Não, porque eu não podia fazer isso e fiz. Não, porque eu não podia ser assim e sou assim. Não, porque... E aí você fica se comparando, se julgando. E aí você se coloca mais profundo ainda, mais no fundo, né? Lá nas raízes, nas emoções negativas. Olha para você com amor. Entenda por que está acontecendo isso. Quando foi a primeira vez que você teve essa emoção? Mari, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então vem para as emoções livres, que é a minha mentoria. Que lá dentro a gente vai ir com calma, com cuidado, com atenção. E você vai conseguir o quê? A organizar, a olhar para suas emoções com amor, sem julgamento. Lá eu te ensino a olhar com amor, sem julgamento. Quando alguém rejeita, não é sobre o hoje. Quando alguém te rejeita hoje, não é sobre o hoje. É sobre quando você não foi vista. Olha só.
Quando alguém te rejeita hoje, não é sobre o hoje, não é sobre o que aconteceu, né? Ah, não, alguém me rejeitou hoje, não é sobre o hoje, não é sobre o que aconteceu hoje. É sobre quando você não foi vista, quando não foi escolhida, quando teve que ser boa o suficiente. Olha só, já vai percebendo aí. Quando que você não foi vista? Foi lá na sua infância? Quando olharam, ah, você não é importante. Ah, deixa lá. Essa pessoa é assim. Ah, não, essa menina é assim. Ah, não, ela é assim mesmo. E aí você foi anulada. Você não foi escolhido. Não, porque o outro, você viu o fulano de tal, lá é melhor. Não, porque você tinha que ser, ó, viu lá o fulano de tal, ele obedece a mãe. Não, ele é assim, ele obedece os pais. Não, o pai fala uma vez, eles já ouvem. Comparação. E aí você não se sentiu escolhida. E aí o quê? Não, porque o fulano é bom. E aí você não se sentiu boa o suficiente. Você viveu as comparações. E aí você cresceu. Consequência disso, o que aconteceu? Você não se sentiu boa o suficiente. Você se sentiu rejeitada. Não se sentiu amada. Não se sentiu protegida. Não se sentiu escolhida. Não se sentiu vista. E aí você cresceu sempre buscando provar o seu valor. É aquela pessoa, né? Teve uma aluna minha, inclusive, que ela chegou na minha mentoria Emoções Livres e ela falou assim: não, Mari, porque eu vou mostrar para os meus pais, eu vou mostrar para eles que eu sou boa, porque eles falavam que eu não era boa. E eles vão ver, agora eles que vão precisar de mim, e eu vou mostrar para eles. E a gente ri aqui, né? Mas no interno dessa mulher tava uma ferida tão grande por conta disso, porque lá no passado ela foi rejeitada. Você pode rir aqui da Mari falando desse jeito, né? Mas era exatamente isso que estava no interno dessa minha aluna. E na mentoria Emoções Livres a gente tratou isso. Ela percebeu que não era sobre mostrar para o pai, mas era sobre uma rejeição que estava no interno dela e que ela queria de todas as formas mostrar para os pais que eram boa. Não, porque eles vão precisar de mim, eles vão ver que quem vai estar lá por eles vai ser eu e ninguém mais. Olha só, porque por conta de uma rejeição, de uma ferida, ela queria o quê? Demonstrar isso através da humilhação, da arrogância, da prepotência. Porque eu vou mostrar para meus pais. Eles vão ver como eu me dei bem na vida. E olha só, estava ela afundando muito mais nas emoções, na rejeição, na tristeza. E não estava subindo os níveis que ela precisava de aprendizado, de cura, de liberação. Então olha a importância de você entender que não é sobre uma simples rejeição, mas é sobre uma emoção que vai acumulando várias situações e que vai travando a sua vida quando você se sente rejeitado, quando você traz o significado de rejeição. Olha que importante. Então, quando alguém te rejeita hoje, não é sobre o hoje, não é sobre o que aconteceu hoje. Se você se sentiu rejeitada, é sobre lá na sua infância, quando você não foi vista. É lá na sua infância, quando você não se sentiu escolhida. É lá na sua infância, quando você teve que ser boa o suficiente. Não, porque você não faz nada direito, você tem que ser igual fulano. E aí você se comparava e buscava ser igual fulano. Igual ciclano, igual vizinho, igual a vizinha. Não, como o outro é educado, né? Educadinho, você tem que ser educadinho. Igual o fulano de tal. E aí você cresceu. Mesmo que você não percebesse, tá? Mas você cresceu com a dor da rejeição. E aí a sua criança, o seu inconsciente deu significado. Minha mãe não me ama, ama mais o fulano. Não, porque a mãe queria que eu fosse igual o ciclano. E aí você cresceu. E ficou no seu inconsciente.
E aí, quando você está na fase adulta, vai acionar com gatilhos, com situações, seja no seu relacionamento, seja nos relacionamentos, não só no relacionamento com seu cônjuge, com seu namorado ou com a sua namorada, não só isso, nos seus relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos com as pessoas, com seu vizinho, com a sua vizinha, com seus parentes, nos relacionamentos interpessoais também, no seu trabalho. Olha só, não porque o meu chefe valoriza mais fulano de tal, não porque ele sempre tá puxando o saco dele, não porque ele é puxar saco do fulano de tal, não porque se sente rejeitada. E aí você vê que o outro é melhor do que você. E aí você se compara, não porque eu não sou boa que nem o fulano de tal. E aí você produz menos. Olha só. Não, porque ele gosta mais, não porque o meu chefe gosta mais daquela fulana, não de mim, não. E aí você vive se comparando por conta de uma dor da rejeição. Uau, que poderoso, né? Que poderoso. Então, quando alguém te rejeita hoje, não é sobre o hoje, é sobre uma ferida lá que você vem carregando. Seu corpo não sabe diferenciar o passado do presente. Ele só reage ao que sente. Até combinou, né? Uma frase aí. Seu corpo não sabe diferenciar o passado do presente. Ele só reage ao que sente. Então olha para o seu interno aí, com amor, com cuidado. O que você está sentindo? Nessa última viagem que eu fiz lá para os meus pais, né? Eu e meu pai, a gente tem o hábito de tomar café junto, né? Meu pai, ele acorda cedo ali, 7 horas da manhã, né? Ele faz a sua higienização e depois ele vai pro momento dele de oração, né? Momento de estudo e oração, onde o meu pai faz. Olha que incrível, meu pai mudou muito. Meu pai não fazia isso. Então ele lê a Bíblia, ele lê algum livro que ele acha interessante sobre finanças, ou sobre as emoções, ou sobre, né? Inclusive meu livro também ele lê. Então ali ele estuda. É um momento dele de estudo. Ele lê a Bíblia, faz a oração, ora pelos filhos, ora pela família. E também ali ele estuda, né? E aí depois ele vem pro café. Então quando eu tô lá, eu sei esse momento que ele tem. Então eu sempre espero ele pra gente tomar café junto. Quando a gente senta pra tomar café, né? Nessa última vez aí a gente sentava pra tomar café, teve uma das situações que meu pai sentou e contou algumas histórias da infância dele que ele nunca tinha contado pra nenhum dos filhos. E foi uma alegria muito grande de eu sentar com meu pai na mesa, né? Tomando café e ele me contando essas histórias de quando ele era criança. E ali eu entendi muitas situações que meu pai, né, agiu conosco, com os filhos, né? E que eu, inclusive, né, trouxe algumas rejeições e feridas emocionais que eu tratei, né? Inclusive, essa mentoria Emoções Livres veio disso. Veio dessas feridas curadas, né? Minhas, Mari. Dessas dores curadas, dessas feridas, dessas rejeições, né? Que eu trouxe como significado lá do meu passado. Eu trouxe isso pra minha vida. E aí o que aconteceu? Eu tive que curar. Emoções Livres, né? É um resultado de tudo isso. Por isso que hoje eu ajudo mulheres a se curarem, tanto de abusos quanto da rejeição, humilhações, várias situações, né? Várias dores. Então, Emoções Livres, essa mentoria, é sobre isso. E aí o que aconteceu com meu pai, né? Meu pai contou algumas histórias dele, né, que ele se sentiu rejeitado. Meu pai teve que trabalhar cedo, porque a época era diferente também, né? Não é como hoje, que a gente tem tudo com facilidade. Meu pai, ele teve que, com 9 anos de idade, ele já teve que ir para a lavoura de arroz. Então ele estava contando todas algumas histórias, né? Inclusive histórias com o pai dele.
onde ele não se sentiu amado, onde ele apanhou demais, não só sobre os problemas, né, situações que aconteceu, né, com ele, mas por ele apanhar por conta dele ser um dos irmãos responsáveis pelo irmão dele, né? Quando um dos irmãos fazia alguma coisa, alguma besteira, ele apanhava junto. O pai culpava ele. Então meu pai se sentiu muito culpado. Carregava essa dor da rejeição, da culpa, do medo, da tristeza. E nós sentados, né, lá conversando, e eu trouxe, pai, isso o senhor pode ressignificar. E ele, mas isso já passou. E eu disse, mas está aí na sua memória, está aí no seu DNA, está aí nas suas emoções. E ele, sério que eu posso? Eu disse, sim, o senhor pode perdoar o seu pai. Ali no momento, eu dei a carta, né? Eu disse, no momento quando o senhor tiver de oração, no momento que o senhor tiver ali com o senhor, só o seu momento, o senhor pega, escreve nessa carta tudo que o senhor está sentindo relacionado ao seu pai. O senhor pode perdoar o seu pai ali, o senhor não precisa falar para mim, eu perdoo meu pai. Não, o senhor pode colocar ali, como se o senhor estivesse conversando com o seu papai. E ele brilhou os olhos, né? Uau, eu posso fazer isso? Eu disse, pode. Então, olha a importância de um direcionamento. Meu pai, ele tá com 74 anos, né? Fez 74 anos. E só agora ele está despertando para uma consciência nova. Porque quando nós morrermos, é isso que a gente vai levar. É a nossa consciência daqui. A gente não leva bem materiais, né? A gente não leva brinco, corrente, roupa. A gente não leva casa, carro, não leva. A única coisa que a gente leva daqui dessa terra é a nossa consciência. Por isso que eu falo nas emoções livres, né, para as mulheres. Cura o seu interno. Se permita viver isso. Se permita viver essa transformação, essa cura, essa ressignificação, essa transformação nas suas emoções. Porque daqui você vai levar só a sua consciência. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tratou aqui. Por isso que você está aqui como ser humano, como mulher, né? Você está aqui como ser humano, vivendo essa experiência aqui na Terra. Para você se ressignificar, para você tratar as suas emoções. Para você se curar emocionalmente. Para você se transformar, para você estudar, buscar crescer emocionalmente, né? Intelectualmente também. Estudando. Você não nasceu só para trabalhar, não. Você nasceu para olhar para você também e cuidar de você. Cuidar das suas emoções. Olha que incrível. E eu tô muito feliz com meu pai e com a minha mãe, porque, né, quando eu fui pra lá, a mãe tava vivendo um processo muito doloroso, que era a minha avó tinha descobrido um câncer, né, e o câncer já tava avançado e ela não podia, o médico não tinha mais o que fazer. A minha mãe viveu os últimos dias ali com a mãe dela, né? E aí foram 15 dias ali de dor, de sofrimento. Mas o incrível é que eu estava lá com a minha mãe e eu pude ajudar a ressignificar muitas dores e feridas que só ela carregava. E ali, no momento, né, de chimarrão com meu pai e com a minha mãe, eu disse, mãe, a senhora quer perdoar? Quer liberar? E ela, sim. E foi ali onde nós ressignificamos muitas coisas, muitas dores emocionais dela. E ela decidiu liberar. Então olha a importância, minha mãe está com 64 anos. Vai fazer agora domingo, 64 anos. Mari, meu Deus, 64 anos já tá velha. A idade não importa para você ressignificar. A idade não importa para você tratar. A idade não importa para você se curar emocionalmente, para você tratar as suas emoções. Uau, olha só que incrível. Então, o seu corpo ele não sabe diferenciar o passado do presente. Ele só reage ao que sente. E talvez você está carregando aí nas suas emoções a dor da rejeição, a dor do abandono, de não ter sido cuidada, de não ter sido amada.
E aí você tá carregando aí nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, no trabalho, no seu dia a dia, nas amizades. Mário, mas eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de outro não gostar de mim. Eu tenho medo de não me sentir amada novamente, de não ser cuidada. Então olha a importância de você olhar para você, de entender. Toda a rejeição, ela exige uma habilidade. Qual é a habilidade, Mari? Sustentar as consequências emocionais. Como assim, Mari? Toda a rejeição exige uma habilidade? Sim, exige uma habilidade. De você sustentar as consequências emocionais. Quando você se sente rejeitada, né, ou se sentiu rejeitada, abandonada lá na sua infância, você carrega uma consequência. Você vem sustentando uma consequência de não se sentir amada, de não se sentir protegida, de não se sentir cuidada, de, né? Tudo isso você vem sustentando. E a rejeição, ela carrega isso. Você sustenta uma consequência emocional de não ser feliz, de não viver com alegria, de não viver com leveza. Você carrega isso, você sustenta isso. Até o momento em que você começa a ter clareza. Uau, tô na live da Mari ali, opa, tô aprendendo aqui a ressignificar isso aqui. Porque é algo que você, né, você que tá aqui nessa live, não foi ensinada que você pode curar, né, as suas emoções, que você pode tratar, ressignificar as suas emoções. Inclusive, né, teve uma pessoa que falou assim, né, quando ela descobriu que eu estava mentora, né, que eu trabalho com isso, ela disse assim: nossa, Mari, a frase que vocês mais falam é ressignificar. E eu ri com ela, né, e eu disse, é verdade, mas é o que a gente faz. É ajudar a nossa aluna, é ajudar a aluna a ressignificar suas emoções, a ressignificar os padrões do passado, aquilo que ela vem carregando, as rejeições, as emoções e os significados que ela deu. Porque a gente não foi ensinado a isso, né? A gente foi ensinado, não sei se você que está me assistindo aí, foi ensinado a que sim é sim, não é não. Não, isso não pode. Isso não pode. Isso pode. Não, isso não faz. Isso não, né? Você foi condicionada a isso. E você não teve muitas das vezes voz de dizer não, mas eu não quero isso pra mim. Não, mas eu não quero. Não, tu vai querer, não tem que querer. Não sei se você já ouviu na sua infância aí. Não tem que querer. É eu que sei e pronto. Claro que na infância, né, você é cuidada, como é que é a frase? Quem cuida de você é seu pai, então seu pai é responsável por você. A pessoa que cuida de você, ele é responsável, você tem que obedecer a ele, na infância, né? Mas olha a importância de como você foi tratada na infância, eleva isso para sua vida. Né? Até os 7 anos, ali 7 anos é onde você é treinada, configurada. Dos 7 aos 14 é onde você começa a rodar o drive mental. Começa a rodar o CD, né? Então olha só a importância disso, de você entender. Então toda rejeição exige uma habilidade, sustentar as consequências emocionais. Mas ninguém te ensinou a sustentar, te ensinaram a fugir, a agradar ou se anular. Olha que bom que você é adulta, que você hoje está descobrindo que você pode curar, que você pode ressignificar, que você pode trocar a memória aí que você tem por uma nova, trazer um novo significado para isso. Mari, eu tenho que apagar o meu passado? Não tem como apagar o teu passado. Você tem como ressignificar, que é trazer uma nova informação para o teu presente. É você olhar para aquilo que aconteceu com você e hoje no presente você tomar a decisão de não viver mais no passado, mas ressignificando. Bom, esse passado não me define. Hoje eu posso viver uma vida nova. Hoje eu posso viver e tratar. Ah, foi com meu pai? Peraí, pai, vem cá. Eu quero liberar algumas coisas aqui. Me senti assim, assado. Olha, pai, eu tô carregando essa culpa, esse medo, essa angústia aí sobre você. Tenho te culpado, mas tá na hora de eu
de eu seguir minha vida, eu quero te perdoar e eu quero viver uma vida nova agora. Prosperar, cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha família. Tudo isso que eu tô falando aqui é o que a gente faz nas ferramentas, né, da mentoria Emoções Livres. Olha que incrível. A importância, ninguém te ensinou que você pode ressignificar. Hoje eu tô te trazendo isso aqui. Ninguém te ensinou que você pode, né, sustentar, né, as suas emoções aí, ter uma base emocional. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais fugir daquilo que te dói, daquilo que te fere. Você não precisa. Não precisa fugir mais. Bom dia, Amazonas, Manacapuru. Estão me assistindo. Uau, em outros estados, ó. Que incrível. Sejam bem-vindos, gente. Que legal. Francimar, bom dia. Bom dia, gente, ó. Tem um monte de gente entrando aí, sobe aqui e eu não consigo ver depois, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente tá falando sobre rejeição. A dor da rejeição. Como que ela afeta e destrói sua vida? Como que ela afeta nos seus relacionamentos? Como que isso afeta? Você aceita menos, né? Você aceita menos. Você se apega rápido. Confunde intensidade com amor. Que é um dos exemplos, tá? Existem muitos exemplos aí. Você aceita menos, não. Nos relacionamentos, né? Quando você se sente rejeitado. Não, a pessoa deu um mínimo ali e você acha, não, tá bom isso. Não, é o que ele consegue me dar. É o que essa pessoa consegue me dar. Se apega rápido. Ai, não, ela me ama, né? Ai, como que ela me ama? Se apega rápido demais. Não questiona. Que nem uma pessoa chegou e falou pra mim, Mari, ai, se no passado eu tivesse a consciência que eu tenho, né? Teve um relacionamento que não deu certo e ela disse, como eu me arrependo de ter tido esse relacionamento. Ela falou pra mim, e ela disse assim, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, o meu relacionamento no passado né, eu nem tinha iniciado esse relacionamento. E eu disse, mas olha só, esse relacionamento, ele veio e trouxe à tona aquilo que você precisava tratar. Se você não tivesse passado por esse relacionamento, você não teria sustentação emocional hoje para que quando você tiver um novo relacionamento, você não cair na mesma cilada. Então, olha só, eu disse, agradeça esse relacionamento que você teve no passado. Não culpe e nem se culpe. Por quê? Porque foi um padrão que acionou lá atrás e que você precisava tratar. Hoje você tratou e você criou sustentação emocional para que agora, quando você trouxer um novo relacionamento para sua vida, você não vai agir da mesma forma. Bingo de 1 milhão, como diz minha mentora. Olha que incrível. Olha que extraordinário. Então, você vai parar, né, de aceitar menos, vai parar de se apegar rápido, você vai parar de confundir intensidade com amor, porque você aprendeu o que não fazer no próximo relacionamento. Mas você só aprende quando você trata, quando você traz clareza de que, isso aconteceu no meu relacionamento. Mari, mas e agora? E se eu tô repetindo, já tô no 3º relacionamento e tô repetindo o mesmo padrão, ninguém me quer mais, ninguém consegue ficar comigo? Vem para Emoções Livres, que é isso que a gente vai tratar, porque tem uma raiz aí. Tem uma raiz que tá fazendo com que você não prossiga nos relacionamentos. Ou uma raiz de abandono, ou uma raiz de rejeição. E é isso que a gente trata nas Emoções Livres. Nos relacionamentos. Como que isso afeta, né? A rejeição afeta nos relacionamentos. Você aceita menos, você se apega rápido, confunde intensidade com amor. Na sua identidade, como que isso afeta? Você se molda. Ah, não, a pessoa quer que eu seja assim, né? Então eu vou ser assim com ela. Você não vive a sua essência. Você perde a sua essência. Não, né? Agora eu casei, tem que ser conforme a pessoa quer que eu seja.
e você não vive sua verdadeira essência. Sabe aquela pessoa que diz assim, nossa, depois que fulana casou, ela nunca mais foi a mesma, aquela mulher alegre, aquela pessoa alegre, feliz. Parece que casou, se omitiu. Já viu situações assim? Olha só, por quê? Porque essa pessoa se moldou para aquele relacionamento. Ah não, Mari, não me venha com essa, porque quando a gente casa a gente muda. Sim, com certeza a gente muda porque você tem um novo posicionamento. Antes você estava solteira, livre, leve e solta. Agora você é casada, ou agora você está noiva, você vive um novo posicionamento. Mas aqui a gente está falando como a rejeição faz você se anular num relacionamento. Olha só que importante. Sim, quando você tá namorando, você tem um posicionamento. Quando você tá noiva, você tem outro posicionamento. Quando você tá casada, você tem outro posicionamento. Mas aqui a gente tá falando sobre como você se molda. Como você perde a essência quando você deixa uma dor da rejeição aí exposta na sua vida. Como você vive tentando ser escolhida. Olha só. Essa semana eu atendi um caso, né, de uma cliente, de uma pessoa que veio, que assistiu minha live e ela disse, Mari, eu preciso conversar com alguém. Ela disse assim, nossa, no meu relacionamento, essa pessoa que eu tô só valoriza a ex e não cuida de mim. E aí eu trouxe algumas consciências para ela. Ela tem uma dor da rejeição. Olha só. E eu disse, você... questionei ela, né, em alguns pontos. E ela, Mari, eu quero tratar isso aqui. Eu disse, vem para emoções livres, que é o que a gente vai fazer. Vai tratar, vai cuidar. Você vai parar de se anular, você vai parar de se moldar para esse relacionamento, para essa pessoa. Porque você perdeu a essência. Você está vivendo tentando ser escolhida, sendo que essa pessoa que você escolheu para sua vida está valorizando muito mais a ex. Olha só. E essa pessoa tá com um pezinho no padrão lá da ex, tá carregando, e você tá trazendo isso pra sua vida. Então você precisa ressignificar a dor da rejeição. Olha só que importante, ó, eu trago situações de casos que eu vivo na semana, tá, gente? No dia a dia aí. Então, olha a importância de você olhar pra sua identidade também, entender o que uma raiz da rejeição, essa dor da rejeição traz na sua identidade. Você se molda para aquilo que a pessoa quer que você seja. Você perde a sua essência. Você vive tentando ser escolhida, não se sentindo valorizada. Nas suas decisões, você tem medo de se posicionar, medo de perder, medo de não ser boa e de não ser suficiente. Então, olha a importância, como a raiz, a rejeição anula você. Nos seus relacionamentos, na sua identidade, nas decisões do seu dia a dia. Você não tem medo de perder alguém. Você não tem medo de perder alguém. Você tem medo de sentir a rejeição de novo. Ai, Mari, mas se eu não achar outra pessoa como essa, não ensina ninguém me amar, você não tem medo de perder. Você tem medo de sentir a rejeição de novo. De não se sentir amada, de não se sentir escolhida de novo. Uau, olha que poderoso! E por isso você se abandona antes que alguém te abandone. Não, peraí, eu vou caber aqui, vou me moldar essa pessoa. Não, ela quer que eu seja assim, eu vou ser assim. Vou ser como ela quer. Porque senão ela não vai me amar mais, senão ela não vai gostar de mim mais. Então olha a importância de você olhar para o seu interno aí. Chegou a melhor hora, que é sobre ressignificar. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar. Ressignificar não é pensar positivo. Não, eu vou pensar positivo aqui, né? Uma hora vai dar certo. Não, ressignificar não é pensar positivo. É assumir responsabilidade emocional. Lembra lá que eu falei que você precisa aprender e ter sustentação emocional? É sobre isso. Ressignificar não é pensar positivo. Não é, ai, vai dar certo. Se Deus quiser,
um dia eu vou me curar disso. Não, não é pensar positivo, não. É sobre você assumir responsabilidade emocional. É sobre você assumir responsabilidade para sustentar as suas escolhas, as suas decisões, entendendo, não, peraí, tudo que a Mari falou aqui, fiquei em silêncio na live, só ouvindo a Mari falar, mas o que ela falou realmente falou comigo aqui no meu coração e eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso tratar. Isso é você trazer responsabilidade emocional. Isso é você trazer o posicionamento para você, dizer, não, peraí, eu vou tratar. Não quero seguir a vida que eu tô seguindo aqui, não. Quero mudar. Por isso as emoções livres estão esperando você. Hoje eu vou abrir vagas agora, né? Já vou, em breve aqui, vou finalizar esse conteúdo aqui e já vou abrir vagas, tá? Então já vai se preparando aí, tá? Porque aqui, ó, tem um link da bio que você pode entrar em contato comigo ou você pode digitar aqui a palavra eu decido, tá? Ressignificar não é pensar positivo. Ressignificar é assumir responsabilidade emocional. Como que eu faço, Mari? Primeiro, separar o fato de significado. Separar fato de significado. Anota aí, você que está anotando, eu sei que tem pessoas aí me assistindo com fone de ouvido, tem pessoas que estão anotando. Anota aí, separar fato de significado. Entenda. Dos relacionamentos aqui, vou trazer, tá? Que é um dos exemplos que eu dei muito aqui. Essa pessoa não te escolheu? Você se sentiu rejeitada por essa pessoa? Um fato. Ela não te escolheu. Fato. Ai, Mari, mas ela me abandonou. Significa que ela não te escolheu. Fato. Esse é o fato. A situação é neutra. Ela não te escolheu. Pronto. Fato. Agora, quando você diz, o teu cérebro traz para você, você traz esse significado de ai, eu não tenho valor, isso é história. Então, separar fato de significado. Você separa o fato do significado. Primeiro, usando o exemplo dessa aluna que veio para mim de novo, né? Ela, Mari, a minha mãe me abandonou, meu pai falava muito que a minha mãe me abandonou e eu não me sentia amada. É o fato, foi abandonada. A mãe rejeitou. É o fato, é o que aconteceu. Agora, a história que ela estava trazendo é que todo mundo me odeia, ninguém me ama, eu não sou valorizada por ninguém cuida de mim. Esse é o significado que ela deu. Eu não tenho valor nenhum. Isso é história. Então, não significa que não significa que é verdade, não é verdade. Essa é a história que teu cérebro está contando. Não sou boa o suficiente, não sou amada. Quem disse? Isso é a história que você está contando, que o teu cérebro está contando baseado na rejeição, na dor de ser rejeitado lá do passado. Então, olha a importância de você olhar com muito mais maturidade para você, que é uma das coisas que a Emoções Livre traz, é maturidade para a mulher. Eu trago sustentação emocional, maturidade, onde você vai ter responsabilidade emocional com você. Olha que incrível. Primeiro, separa o fato do significado. Segundo, desenvolve sustentação emocional. É entender, bom, fui rejeitada, eu sinto a dor de ser rejeitada. É você sentir a dor sem se destruir. Desenvolver essa sustentação emocional. Dizer, peraí, fui rejeitada, esse é o fato. Fui abandonada, esse é o fato. Sinto a dor de ser rejeitada, sinto a ferida aqui aberta de não ser amada, de não me ter sentido amada pela minha mãe, pelo meu pai, pela pessoa que me abandonou, pelo lá no relacionamento. Sinta essa dor. Mas agora você tem que trazer sustentação emocional de se reposicionar, olha só. Reposicionamento interno, que é o terceiro ponto. Reposicionamento interno. Como assim, Mari? Eu não corro atrás de validação. Eu construo valor. Não, peraí, minha mãe me abandonou? Mas por que ela me abandonou? O que aconteceu no passado, na vida dela, para ela ter me abandonado?
Isso é você trazer, desenvolver a sustentação emocional. Por que eu tô me sentindo não abandonada, rejeitada até hoje? Por que eu tô trazendo isso para os meus relacionamentos? Peraí, eu vou trazer um reposicionamento interno aqui. Não vou correr mais atrás de validação, vou me curar. Vou entrar para emoções livres ali da mentoria da Mari e vou tratar essas minhas emoções. Então olha só a importância disso. Quem se sustenta emocionalmente não implora permanência. Vou falar de novo. Quem se sustenta emocionalmente não implora permanência. Quando você traz sustentação emocional, você para de implorar para se sentir amada, para permanecer no relacionamento, seja pessoal, interpessoal, amizades. Não, porque eu vou ficar, né? Porque se eu não ficar, quem vai gostar de mim? Não, você para de implorar. Você começa a olhar para você com clareza, com ousadia. E você começa a tratar, a curar, a olhar para o seu interno. Então é por isso que eu trago aqui essa oportunidade para você que chegou até aqui. E não foi por acaso você estar aqui nessa mentoria, aqui nessa live, né? Porque tem muitas pessoas que estão precisando, que querem sair disso, querem sair dessa dor chamada rejeição. Se essa live fez sentido para você, gerou identificação aí, Mari, ó, nossa, tudo que você falou aqui, eu me identifiquei. Essa é a sua oportunidade. Eu tô abrindo algumas vagas aqui para minha mentoria Emoções Livres. É onde nós vamos ter esse cuidado, cuidar das suas emoções. Lá na mentoria, lá dentro, né, eu acompanho você, muito mais profundo. Para quê, Mari? Para você parar de se sabotar, para você parar de se diminuir, para você parar de aceitar menos do que merece. É isso que eu faço com as mulheres lá. Eu ajudo elas a entenderem de onde vêm os padrões que elas estão carregando nas suas emoções. Que às vezes ela nem entende. Que nem essa pessoa veio falar comigo, né? Ela disse, Mari, eu quero só tratar, eu quero entender por que os meus relacionamentos não dão certo. Eu quero casar, Mari. Ela falou assim, eu quero casar, Mari. E eu disse assim, vamos entender. E ela veio, né, pro diagnóstico emocional, e a gente entendeu. Ela disse, não, vou entrar pra mentoria, que é isso que eu quero tratar. Emoções livres. E hoje nós estamos tratando e ela tá vivendo um processo lindo. Então, olha só. Você é mulher que quer parar de se diminuir, quer parar de se sabotar, quer parar de aceitar menos, quer parar de se sentir rejeitada, quer começar a viver uma transformação, essa é a oportunidade para você. Nessa mentoria Emoções Livres, que é onde nós vamos tratar as suas emoções. Então você vai fazer o seguinte, você pode digitar aqui abaixo a palavra eu quero, ou você pode vir aqui, ó, no link da minha bio, tá? Tem um nomezinho aqui, ó, Mariluce Silva. Você entra nesse link da bio aqui, tem um link da bio ali, você vai entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá? É onde eu vou conversar com você, tá? Onde você diz, Mari, vim da tua live. Eu quero entrar pra mentoria Emoções Livres. Lá a gente vai conversar e eu vou te falar muito mais profundo como que funciona, tá? Quero entender o teu caso primeiro, a gente faz o diagnóstico e aí você percebe. Bom, essa mentoria é pra mim, Mari, é o que eu quero. Tá bom, gente? Certo, gente? Por que, Mari? Por que você tá fazendo isso, abrindo vagas para sua mentoria Emoções Livres? Porque eu não trabalho com grande público, tá? Eu trabalho com poucas vagas, tá? Porque eu gosto de dar atenção para aquelas mulheres, né? Gosto de dar atenção para aquelas que vêm. Gosto de dar atenção. Trabalhar no processo, entender o caso, entender e acompanhar. Ontem eu recebi uma mensagem da minha aluna, ela disse,
Mari, a estratégia que você me deu semana passada, o alinhamento que você trouxe, nossa, eu já apliquei na minha vida e tá sendo incrível, tá sendo muito bom. Ela botou assim, muito obrigado, minha mentora. E eu disse, é isso, eu não trabalho com grande volume de mulheres, eu trabalho com pessoas que querem realmente ter essa responsabilidade de, não, eu vou mudar minha vida, eu vou transformar minha vida. E é isso que a gente faz, tá? Então faz o seguinte, você pode vir aqui no link da minha bio e conversar comigo no WhatsApp, tá? Coloca lá, me chama, diz, oi Mari, vim da tua live. E eu vou estar te esperando lá. Tá bom, mulher? Ó, vou finalizar aqui, porque eu tenho que trabalhar também, né? Assim como você, eu também trabalho. Então a gente vai trabalhar hoje. Me chama, eu vou falar com você lá no WhatsApp, tá? Mas eu quero deixar uma frase, tá? Pra você. Enquanto você não aprender a sustentar qualquer rejeição, você vai continuar. Enquanto você não aprende a sustentar qualquer rejeição, vai continuar. Eita, deixa eu refazer aqui a frase. Porque enquanto você não aprende a se sustentar, esqueci uma palavra ali. A se sustentar, qualquer rejeição vai continuar te desmontando. De novo, porque enquanto você não aprende a se sustentar, qualquer rejeição vai continuar te desmontando. E você não nasceu para viver se reconstruindo. Você nasceu para ser inteira. Que é aquilo que eu falei para minha aluna lá. Ela disse, nossa, Mari, eu sou inteira. Depois que eu descobri que eu sou inteira, eu não sou metade de ninguém, minha vida começou a mudar. Certo, mulher? Ó, beijo grande pra você. Espera aqui, ó, no link da minha bio. Clica ali e vem falar comigo. E vem para as emoções livres, que é lá que a sua transformação acontece. Beijo grande, uma boa semana pra você. Segunda-feira a gente tem live de novo, tá? Hoje eu fiz na quarta, porque segunda eu tive um compromisso e aí eu não consegui fazer, tá? Mas segunda-feira eu tô aqui de novo, tá? Você que ainda não me segue, dá o dedinho aí e já me segue pra você ficar sabendo por dentro quando eu tô em live, tá? Para os vídeos que eu ir postando já irem aparecendo pra você. Beijo grande, mulher. Até segunda-feira, às 7 da manhã.